Olá, muito bom dia. Está no ar o Entrevista, programa que é uma parceria entre o Vale e a SP Rio+, que você pode participar enviando sugestões de perguntas para o nosso convidado do dia. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade da Prefeitura de São José dos Campos, Marcelo Manara. Te agradeço a participação aqui conosco, secretário. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Primeira vez que eu estou aqui, é uma oportunidade muito legal, vamos bater um papo aí. Tem bastante coisa da Secretaria e das atividades da Semana do Meio Ambiente. Bom, e quem me acompanha aqui na mesa é o jornalista Douglas Cruz, também te agradeço, Douglas. Bom dia, Thaís, bom dia, secretário. Se você puder nos dar as honras de começar as perguntas, Douglas. Vamos lá, secretário. Secretário, no dia 5 de junho nós temos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aqui em São José dos Campos nós teremos a Semana do Meio Ambiente, que vai do dia 1º até o dia 22. Você pode explicar o que vai ter na Semana do Meio Ambiente para a gente em São José dos Campos? Tá. Primeiro que é uma semana de calendário grande, né? Uma semana quase mês. Vai do dia 1º agora até o dia 22 e teremos muitas atividades. E dividida, na verdade, em 3 grupos, por assim dizer, né? Nós vamos ter as atividades oficiais em nome da Secretaria e da Prefeitura. Também a Fundas está participando ativamente com várias programações da Fundação e também uma programação bastante intensa no distrito de São Francisco Xavier, porque lá tem uma identidade natural, por assim dizer, com o tema meio ambiente. E vamos ter você falou, vai ter algumas atividades com escola, que você falou com a Fundas. Sim. Quais serão essas atividades? Isso, nós temos, toda Semana Meio Ambiente, nós intensificamos o tema nascentes urbanas. Então nós vamos começar no dia 1º com uma escola, num documentário feito por alunos sobre a preservação das nascentes aqui de São José dos Campos. E aí na sequência nós temos várias atividades que envolvem plantios. Um tema muito interessante que entra na nossa semana esse ano o que hoje se chama de agricultura urbana, com hortas, né, compostagem e vários temas trazidos com relação a essa necessidade de plantar, né, alimentos orgânicos dentro na área urbana. Isso daí nós estamos com um programa bastante intenso, né, são mais de 40 unidades já distribuídas em espaços públicos da cidade. Então, nós vamos levar essa experiência para a população nessa Semana no Meio Ambiente. E também reciclagem, coleta de lixo, arborização urbana são temas presentes na Semana no Meio Ambiente. Programação completa da Semana no Meio Ambiente está no site da Prefeitura, né? Sim, vamos lá. Só acessar e o mais importante, participar. Venham, porque as atividades são muito ricas e é um aprendizado muito gostoso. Tá certo, secretário. Mudando um pouquinho de assunto, a Prefeitura anunciou recentemente a liberação de investimento de 9 milhões no Parque do Banhado, né? Será que o senhor consegue explicar um pouquinho para quem nos assiste o que isso representa, quais os próximos passos e como que o parque deve funcionar? Perfeito. Esse é um recurso, na verdade, que estava direcionado há 13 anos, né? A refinaria da Petrobras, ela em 2004, 2005, ela fez um grande investimento de ampliação da sua atividade produtiva e, em razão disso, ela teve que destinar 0,5% desses recursos para unidades de conservação. E esse 0,5%, à época, era algo em torno de 9 milhões, hoje está mais ou menos em 16 milhões, e que ele estava travado, por assim dizer, porque ele não tinha, ele exigia no acordo que a municipalidade, a prefeitura, realizasse algumas atividades, né, prévias para poder liberar esse recurso. Então, quando nós assumimos em 2017, nós intensificamos o desenvolvimento desses trabalhos e, numa recente reunião da Câmara de Compensação Ambiental em São Paulo, eu apresentei os esforços que a Prefeitura vem fazendo nesses 2 anos e a Secretaria entendeu como suficientes para liberar parte do recurso, que são esses 9 milhões. Então, as iniciativas a saída de 31 famílias numa solução negociada dos moradores do Banhado foi o principal fator para que a Secretaria pudesse entender que a Prefeitura está
trabalhando para cumprir aquele acordo de 2006. Qual que é o próximo passo agora? Sim, esse recurso ele é destinado para resolver a questão fundiária da unidade de conservação. Então, em 2012, o prefeito Eduardo Cury declarou a área do Parque Natural Municipal do Banhado uma unidade de conservação de proteção integral, e como unidade de proteção integral não permite que moradores, né, tenham moradores dentro da... igual o parque da Mata Atlântica, né? E aí esse recurso ele é destinado para resolver as questões dominiais, né, a desapropriação, e também ele marca a transformação, né? A gente costuma dizer que as unidades de conservação no Brasil, infelizmente, a maioria fica uma unidade de conservação no papel. Então agora, com esses esforços e com esse recurso, nós vamos tirar o Parque Natural do Banhado do papel e transformá-lo numa unidade de conservação para uso e aprendizado, educação ambiental da população de São José dos Campos. Isso é um marco importantíssimo, porque o banhado é reconhecido como o principal atributo ambiental, patrimônio ambiental do joseense. Então, através dessas iniciativas, nós estamos agora transformando essa unidade de conservação num parque efetivamente para que a população aprenda sobre as especificidades, sobre esse importante atributo ambiental que é o banhado. E a saída desses moradores do parque é algo que corre em justiça, né? Sim. A prefeitura tem algum prazo pelo Estado para tornar esse processo real, para tirar isso do papel? Não, prazo não. A prefeitura tem feito os esforços em negociação pacífica, né, de alguns instrumentos pela Casa Joseense de atratividade para que as famílias possam sair dali de uma maneira negociada, e também, mais do que isso, né, a oferta é para que ela melhore de qualidade de vida, porque o banhado, a várzea, é reconhecidamente um local insalubre, um local que oferece muitos problemas para a saúde dessa população que ali reside. Então, é uma solução que vai além da questão do próprio parque. É uma solução que ela promove a melhoria da qualidade de vida dessa população. Tá certo, e agora falando de algo ali perto do banhado, que são das Torres da Argon. A prefeitura tentou 3 vezes já realizar um leilão que não foi bem sucedido, não teve compradores. Isso é um pouco também da Secretaria de Finanças, mas também eu acho que envolve um pouquinho da sua essa pergunta. A prefeitura tem planos, caso não consiga vender as Torres da Argon, ou o plano realmente é vender as Torres da Argon? Sim, o plano é vender, né? Então, a Secretaria de Finanças está discutindo, né, algumas métricas, né, de negócio para que tenha essa atratividade, porque a localização é privilegiada e também a parte estrutural dos prédios permite, né, que seja um processo atrativo para que, né, algum empreendedor possa assumir e desenvolver um projeto bonito ali e bom para a cidade. E agora, iniciando aqui a nossa interação, o Gabriel Ferreira da Cruz pediu para o senhor nos atualizar sobre o Bosque da Tivoli. Para quem está assistindo e não lembra qual é o caso do Bosque da Tivoli, ali na região da Tivoli, né, tem uma construtora que quer construir um estacionamento, a Justiça negou, a CETESB permitiu. Como é que andam as tratativas aí para esse caso do Bosque da Tivoli? Isso, o Bosque da Tivoli, ele não tem uma participação, um interesse do poder público, por assim dizer, né? Então é uma relação legítima dos interesses de um proprietário com também uma manifestação legítima dos moradores de entorno que, de forma organizada, fizeram um movimento bastante interessante, porque isso é cidadania, né? E colocaram ali as suas questões para privilegiar a presença de um bosque, mesmo que ele não é um fragmento de mata nativa, é importante que de 400 árvores, né? Mais ou menos, lá na região. O projeto inicialmente previa a supressão de cerca de 400 árvores, lembrando que não é uma mata nativa, uma mata atlântica, um fragmento de mata. É um bosque, né, que evoluiu
de pomar caseiro, né, e tem espécies exóticas também. Mas depois o projeto foi revisto e reduziu essa supressão, previsão para 200 e alguma coisa, né, o número de árvores, mas que entrou na justiça, e isso está em discussão na justiça, já teve algumas decisões. Eu confesso que eu não sei esse momento como é que está o processo judicial, mas é importante registrar que é uma relação legítima entre um proprietário que quer fazer uso do imóvel, do seu imóvel, e também, repito, legítimo a manifestação da população que quer ver, né, permanecer aquele bosque. Secretário, só voltando um pouquinho para o caso do banhado, um grupo da USP produziu um estudo que seria uma alternativa, né, para a área do banhado, que não necessitaria da saída dos moradores do local. Esse estudo foi apresentado recentemente. De que forma que os senhores o avaliaram? Então, esse estudo não foi encaminhado para a prefeitura. Nós não recepcionamos isso, não foi. Eu tomei conhecimento do estudo através da imprensa, né? Então eu não sei exatamente quais são os detalhes, né, da proposta que esse estudo carrega. Mas é importante registrar que, como eu disse anteriormente, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que é a lei federal que regra todas as unidades de conservação no Brasil, ela estabelece que para essa tipologia, para esse tipo de unidade de conservação que se chama de proteção integral, é vedado, é impedido a permanência de moradores de qualquer tipo, não só os núcleos urbanos informais, como também todo e qualquer proprietário. Ele é desapropriado, né? É a característica de formação dessa unidade de conservação pela lei federal. Então, qualquer proposta que objetive, tenha por propósito a permanência daqueles moradores, invariavelmente, somente através do caminho de revisão da própria criação do Parque Natural. Então, o Parque Natural teria que ser revisto enquanto o seu perímetro, porque dentro de um parque não pode ter morador. Isso é lei federal. Então, uma proposta que se apresente, repito, não conheço o detalhe que não foi encaminhado para a prefeitura, mas qualquer proposta que tenha a previsão de permanência representa a modificação ou a extinção do decreto de criação do Parque Natural Municipal do Banhado. Secretário, agora outra questão. No ano passado, o senhor nos afirmou que as ações que incluem a revitalização do centro da cidade seriam reprogramadas. Inclusive, deu exemplo de uma possibilidade discutida, que seria de prédios de zona mista entre comércio e moradia. Como que estão os projetos para revitalização do centro? O projeto de revitalização, na verdade, ele está dentro de uma grande discussão pública, que é o momento que nós estamos preparando para chamar a população, né, chamar o joseense, mais uma vez, para a discussão do zoneamento. Então, nós iniciamos em 2017 uma discussão de zoneamento, né, com grandes debates públicos para resolver aquele impedimento de zoneamento por uma decisão da Justiça de 26 áreas em São José dos Campos. Então, no primeiro semestre, nós realizamos muitas conversas, discussões, audiências públicas para poder vestir, né, de plenitude o zoneamento da cidade em 2017. Passo seguinte, nós entramos já na discussão do plano diretor, que foi um grande debate envolvendo toda a cidade, 116 reuniões, com mais de 2.500 participantes e 175 mil acessos no site do plano diretor. O joseense adora discutir a sua cidade. Então, nós ficamos esses 2 primeiros anos discutindo uso e ocupação do solo, características, né, para onde o joseense quer que a cidade desenvolva. E agora, nós, a partir das audiências públicas no final de junho, no começo de julho, faremos também uma grande discussão pública com a proposta de lei de zoneamento. É no zoneamento que são discutidas, bairro a bairro, quais as características de uso e ocupação do solo, comércio e serviço, verticalização, residencial e todo o detalhamento daquilo que o plano diretor
que foi finalizado em novembro do ano passado, apontou para o desenvolvimento da cidade. Agora é dar regra para isso através da lei de zoneamento. E quais que, após essas grandes discussões com o público, quais foram os maiores apontamentos trazidos pela população em relação ao desenvolvimento da cidade? O plano diretor ele é um plano muito corajoso, é um plano inovador. Então, nós definimos, dentro da área urbana, 4 macrozonas, cada um com a sua característica. Também foi definido no plano diretor que São José quer crescer para dentro, porque é uma cidade espraiada, uma cidade que vai avançando horizontalmente para fora dos seus perímetros. É uma cidade muito cara, é uma cidade de custeio muito alto. Então, a população entendeu a necessidade de São José olhar para dentro das áreas mais infraestruturadas e crescer através de um outro partido urbanístico que o plano diretor apontou. Então, essas foram assim, grandes demandas trazidas porque através dos diagnósticos que estão disponíveis lá. Então, quem quiser, entre no site, tem todos os estudos, mapas, até para poder conhecer um pouco mais e participar dessa discussão do zoneamento com mais informações e com mais detalhamento. E também apontou o plano diretor essa necessidade de que São José dos Campos compõe uma capital regional dentro de um vale, que é o Vale do Paraíba. Então, o crescimento horizontal, ele já obrigaria São José a crescer para a Serra da Mantiqueira ou para a Serra do Mar, e aí impactando outros atributos ambientais que o relevo já tem uma topografia acidentada, enfim. Então, todos esses parâmetros foram discutidos amplamente nessas 116 reuniões, e aí definimos o caminho de São José para crescer, ocupando os seus espaços vazios e também melhorando, incrementando aquelas regiões, como, por exemplo, a região central, que você fez referência. É uma região que o plano diretor diagnosticou que ela está perdendo residências. Então, a população está saindo da região central, que, aliás, é um movimento natural nas médias e grandes cidades do mundo. Então, foi necessário nós revermos essa situação, porque já é uma área infraestruturada, com ônibus, com hospital, enfim, toda a infraestrutura urbana já está disponível ali. Então, agora, no zoneamento, nós definimos estratégias para melhorar a atratividade para que as pessoas voltem a morar nessas áreas infraestruturadas. Como essas discussões agora do zoneamento acontecem em julho, né, o senhor que citou? Isso. Discussões a respeito, por exemplo, da revitalização do centro acabam que não deve ter tempo ainda de serem colocadas em prática dentro dessa gestão? Sim. A revitalização em si? Sim, várias, porque o zoneamento, uma vez, faremos as discussões públicas, as audiências, vamos definir uma proposta de um projeto de lei que vai para a Câmara Municipal. E aí tem um rito da Câmara Municipal. Pretendemos que entre setembro e outubro ele já esteja discutido e pronto para ser votado e transformado em lei. Ele já é auto-aplicável. Então, a partir do momento em que ele se consagra mediante a lei, ele já é auto-aplicável e a cidade começa a direcionar os seus investimentos, o seu comportamento urbanístico já com uma lei vigente. A última lei do zoneamento de quando? É de 2010. Certo. Secretário, agora mudando um pouco de assunto, ontem nós tivemos aqui na cidade um protesto dos músicos que tocam em bares de música ao vivo, e hoje aqui no Jornal Abre Aspas nós recebemos o Antônio Ferreira Júnior, que é presidente dos Senhores, e ele citou aqui pra gente que dentre as tratativas com a prefeitura para tentar regularizar as músicas em bares novamente, a Secretaria do Senhor também estaria envolvida nas tratativas. Como que a Secretaria vê essa questão dos músicos que estão protestando devido a não conseguirem tocar ao vivo em bares? Então, primeiro o seguinte, é um movimento assim, espetacular. As discussões de políticas públicas, é muito rico esse momento dos segmentos apresentarem as suas demandas. Então, primeiro, eu queria parabenizar o Júnior, os senhores, que nesse momento da discussão do zoneamento está fazendo ser ouvido, até fazendo uma coisa
da questão do músico, né? Mais do que a música, mas as suas reivindicações estão sendo trazidas no momento adequado, no momento oportuno. Então, primeiro é importante assegurar, e aí para todos aqueles que estão assistindo, que participam de outros segmentos da cidade, esse é o momento de fazer isso, de reivindicar as suas posições, as suas leituras, e realmente foi a primeira vez até que o movimento de músicos se organizou para colocar as suas posições. Eles tiveram uma participação brilhante na reunião pública que foi organizada pela Câmara Municipal. Então eu queria também informar a todos e parabenizar um movimento que os vereadores estão fazendo, debruçados, ouvindo a população, coletando, uma grande colheita de informações e contribuições para essa discussão do zoneamento, o que torna isso uma política pública transparente, aberta, democrática e receptiva, das demandas de todos os segmentos. Então isso é importantíssimo, é um movimento legítimo nas suas aspirações. Não estou dizendo aqui que vai ser atendido ou não vai ser atendido. A sociedade vai discutir, porque também, da mesma forma que os músicos estão trazendo as suas reivindicações, é normal, é comum que nós tenhamos alguns bairros em que a associação de bairro se posicione contrário à chegada de bar, de música ao vivo, de casa de espetáculo, por entender que isso traz uma incomodidade. Então, o cenário desse embate é, por demais, legítimo, porque nesse momento da discussão do zoneamento em que essas regras são estabelecidas. Então, uma resposta até aos músicos é que compareçam às próximas reuniões da lei de zoneamento. Perfeito, o movimento que eles estão fazendo, um movimento, primeiro pacífico, um movimento muito bem articulado e necessário, porque é um segmento que está encontrando esse tipo de resistência, então que a regra saia acolhendo ou não acolhendo as suas manifestações, mas é importante que eles exercitem a sua voz, colocando isso para os vereadores, colocando isso nas discussões nossas nas audiências públicas, porque essas reivindicações, eu repito, é muito legítima e oportuno para esse momento de discussão. Secretária, a Prefeitura contratou uma organização para a gestão do patrimônio arbóreo na ordem de mais de R$1 milhão. Como que era feito esse trabalho antes e de que forma que ele se difere do trabalho realizado pelo Saúde das Árvores? Legal. Então, o patrimônio arbóreo da cidade, nós temos um acervo enorme de árvores que, principalmente no período das chuvas, que nós passamos, agora estamos entrando no período da seca, e através de alguns eventos de tempestades e tal, a população fica muito preocupada de queda de árvores, enfim, tudo o que foi amplamente noticiado aí. Então esse tema fica muito evidente. E todo ano nós temos recebemos um número muito grande de solicitações ou de poda ou de supressão e, infelizmente, aproveitando aí a chamada da Semana do Meio Ambiente, infelizmente um número muito menor de pedidos de plantio. Então nós entendemos, analisamos esse processo, quais eram as dificuldades, porque para todo pedido de poda ou supressão é necessário fazer um laudo, o técnico ir até a árvore, verificar se existe alguma condição que ela esteja sob risco para poder autorizar ou não autorizar. Então era feito isso com um esforço da equipe interna da Prefeitura e como nós recebemos cerca de 5 mil pedidos por ano de análise técnica, é uma demanda muito forte que nós aí entendemos necessário terceirizar isso, contratar uma empresa especializada. Para a realização, nós contratamos agora, nesse contrato que começou esse mês, 12 mil laudos. Então, nós pretendemos, nos 3 primeiros meses, pegar a fila de pedidos que tem lá e esgotar em 3 meses, para que a gente possa informar ao cidadão que está solicitando ou poda ou supressão, para que a gente possa dar esse retorno nessa análise técnica para subsidiar.
Certo, tem mais uma interação que chegou no WhatsApp. O Lucas perguntou o seguinte: ele falou que ele tinha um projeto de compostagem na praça perto da casa dele e que devido aí a uns vândalos destruíram e daí a população perdeu a vontade. A prefeitura tem mais projetos para compostagens como essa? Sim, sim. A praça, o projeto piloto na Praça Rubens Castilho foi um aprendizado muito grande, né? Porque o aprendizado ele é sempre naquilo que dá certo, mas também é um aprendizado naquilo que não dá certo. Então a experiência da Praça Rubens Castilho demonstrou erros e acertos que nós estamos aí, nós analisamos e estamos replicando em iniciativas fantásticas, né? Porque muitas localidades hoje pedem, inclusive na Semana do Meio Ambiente, tem muitos eventos, tem muitas atividades que falam dessa agricultura urbana e aí a implantação de hortas nos PEVs, nas UBSs, em outros equipamentos públicos, tem mostrado uma aceitação enorme pela população. A Praça Rubens Castilho teve um problema pontual com a questão das composteiras, né, e também de alguns plantios que foram feitos aleatórios na praça que a população no entorno, nós fizemos uma pesquisa com essa população moradora, ela se mostrou insatisfeita, por isso que a Praça Rubens Castilho, por hora, saiu desse acervo de equipamentos que nós estamos desenvolvendo nesse trabalho, mas nada impede que futuramente a gente venha com um outro modelo e volte a trabalhar com esse assunto de horta na Praça Rubens Castilho. Tá certo, então acho que nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui conosco, secretário. Legal, eu gostei muito, sempre que convidado aí, vai ser uma honra, é um prazer estar aqui batendo um papo com vocês. Douglas, gostaria de acrescentar. Secretário, queria agradecer a presença do senhor e ressaltar aos nossos internautas que caso vocês tenham mais alguma pergunta para o secretário e queiram participar também da Semana do Meio Ambiente, pode enviar aqui na transmissão que a gente vai estar respondendo. Obrigado, secretário. Legal. Semana do Meio Ambiente e zoneamento, hein? Chamando todo mundo para participar das audiências públicas, porque agora é o momento. Se deixar passar, fica com cara de ué. Tá certo. Eu agradeço também a você que participou e interagiu aqui com a gente nas redes sociais. E te lembro que na próxima semana nós nos encontramos aqui novamente. Na próxima semana quem vai vir aqui vai ser a secretária de Defesa do Cidadão lá de Jacareí, Eliane Nicolucci. Então acompanha. Até mais.